Se você clicou para assistir esse vídeo, é porque você está passando por algum momento na sua vida em que você está se sentindo paralisada por conta do medo. Você quer realizar algo, sabe que seria importante você fazer isso que você tem para fazer, mas o medo não te deixa dar um passo. O medo não te deixa seguir adiante. E tá tudo bem. Esse vídeo aqui não é para te dizer que você tem que eliminar o medo da sua vida, porque não tem como isso acontecer. O medo, ele está em todos nós, em todos os seres humanos. A gente veio de fábrica com o medo, porque antigamente o medo ele era necessário, não antigamente, hoje em dia, né? O medo ele é necessário, porque ele está contribuindo para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência, ele contribui. É o medo que garante que você não vai atravessar uma avenida no tráfego, com trânsito ali, não, vou atravessar aqui. É o medo que ele te paralisa ali naquele momento e te diz, opa, aqui você não pode atravessar no tráfego assim, com os carros passando, porque é perigoso. É o medo que não vai permitir com que você pule de um avião sem paraquedas. Opa, se você pular, corre risco, né? A sua vida está em risco. Então, o medo ele serve para isso. Só que o que acontece conosco é que a gente permite que esse medo nos paralise em momentos em que a gente tem que nos expressar no mundo, expressar o nosso dom, expressar quem nós verdadeiramente somos. A gente permite que esse medo ele esteja ali e ele nos paralise, mas ele não está aqui para isso. E você não vai eliminar completamente o medo da sua vida. E por que eu sei disso tudo? Porque eu poderia ser chamada de Maria Medrosa. Sabe, falar Maria Gasolina? Maria Medrosa, porque, gente, eu sempre tive muito medo. Medo de ser julgada, o medo de fazer algo e dar errado. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu tinha um medo, que eu não sei de onde vinha esse medo, de fazer o meu TCC, que é aquele trabalho final para conclusão de curso. Tanto é que eu acho que eu devo ter estendido a minha faculdade por, sei lá, mais ou menos um ano, com medo de fazer esse trabalho. Quando eu peguei para fazer o trabalho, nossa, eu vi que era tão tranquilo, tão fácil. Nossa, por que eu tive tanto medo disso? Muitas outras vezes, o medo, ele veio para minha vida e eu deixei com que esse medo aflorasse. Mas eu encontrei uma forma de lidar com o meu medo, de não deixar com que o medo me paralisasse. E eu me dei conta disso nos últimos dias agora, porque veio uma oportunidade para mim. Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô aí, tô utilizando os arquétipos. Recentemente eu tomei umas decisões na minha vida e eu acho que a partir dessa nova decisão que eu tomei na minha vida, eu tive clareza sobre algumas questões de sonhos, do que eu realmente queria realizar na minha vida. Eu acho que a partir disso, oportunidades foram surgindo, né, ao meu redor. Apareceram sem eu buscar. Uma oportunidade em si, que foi de gerar uma nova renda para mim, com algo que eu nunca trabalhei na vida, e eu não senti medo nesse momento. Eu percebi que por mais que aquela nova oportunidade vá trazer um resultado incerto, porque é algo que eu nunca fiz, eu não senti medo. E nesse momento eu falei, olha, Jailma, você está sabendo lidar realmente com o medo. Todos esses anos trabalhando isso, junto com o autoconhecimento e tudo, e me caiu essa ficha. Eu consegui observar a minha vida e ver que o medo não estava comandando mais a minha vida. Então, por isso até resolvi fazer esse vídeo aqui para falar para você, se você estiver passando por alguma situação assim, porque na verdade a gente precisa desse medo, como eu já disse, só que eu aprendi a lidar com o medo da seguinte forma, e daí vem aqui o que você pode aplicar na sua vida. Eu converso com o meu medo. O medo ele vai me acompanhar em todos os momentos. Então, eu já tive vários medos. Medo de mudar de profissão, quando eu saí da biblioteconomia e entrei para a terapia holística, que era um mundo completamente diferente de tudo que eu tinha visto, esse mundo mais místico. Eu até falo mundo mágico e tudo mais. Eu tive medo. Quando eu tive que falar sobre essa minha nova profissão,
nas redes sociais, eu tive medo. Eu tive medo do julgamento, eu tive medo de parentes meus ouvirem, pessoas que são muito tradicionais, sabe? Que não fazem parte desse mundo que eu vivencio hoje, que eu escolhi para mim. Então eu sentia, e como são pessoas queridas para mim, eu sentia medo do julgamento, medo do que elas iriam pensar, medo se elas iriam continuar gostando de mim, apesar dessa minha nova escolha. E eu demorei muito para iniciar com o trabalho no Instagram lá atrás. E era por conta disso, e eu fui trabalhando esse medo, trabalhando essas crenças, essas emoções que vinham junto, né? E hoje em dia eu consigo lidar com tudo isso. Então, a gente vai tendo muitos medos na nossa vida e é normal, porque é um incerto. Sempre que você tá para fazer alguma coisa interessante na sua vida, algo que você sabe que vai mudar a sua vida, que você tem que fazer para alcançar o seu sonho e o seu objetivo e viver conforme a sua essência, para você ter liberdade de ser você mesmo, vai te causar medo. O medo de fracassar, o medo de dar errado, o medo até de ter sucesso. Porque você pode ter crenças relativas a, tá bom, se eu tiver sucesso, e aí? Eu vou ter medo de algumas coisas, podem surgir. E esse medo do sucesso, que às vezes você nem sabe, ele vai te paralisar. E não é isso que a gente deseja para a nossa vida, porque nós queremos prosperar, nós queremos seguir em frente, então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então eu aprendi a lidar com o medo dessa forma, sabendo que ele vai estar sempre comigo, não tem como eliminar o medo, até porque eu preciso do medo, você precisa desse medo, então saiba que você não vai eliminar ele, né? Como eu já disse, eu não estou aqui dizendo que você vai eliminar o seu medo, mas você vai tirar o poder que ele tem sobre a sua vida e sobre as suas escolhas. A forma como eu fiz lá atrás e como eu faço sempre que eu identifico um medo com relação a algo novo que eu vou fazer, que hoje em dia é muito mais raro que isso aconteça, né? Porque esse medo já vem sendo trabalhado de muitas formas. Eu converso com o medo, falo, medo, ok, você está aí, a gente vai fazer uma nova apresentação aqui no palco da vida, que como, trazendo aqui, fazendo uma analogia, como se a nossa vida fosse um show e a gente tivesse várias apresentações, e cada projeto novo que a gente inicia, cada decisão que a gente toma, cada escolha que a gente traz para a nossa realidade, para mudar a nossa realidade, é como se fosse uma apresentação nova desse espetáculo que é a nossa vida. Então eu converso e falo, medo, olha, nessa nova apresentação aí, que eu estou escolhendo fazer para minha vida, você vai estar junto, você vai caminhar conosco, mas eu quero te dizer que você vai ficar na coxia, você vai me ver subir no palco de mãos dadas com a coragem, porque essa sim me incentiva para fazer o meu melhor, para apresentar o meu espetáculo, para me expressar na vida. Então você vai poder estar comigo, você estará comigo, mas você não vai tomar nenhuma decisão. Você só vai observar, você só vai me acompanhar. Quem estará realmente no comando seremos eu e a coragem, porque ela vai contribuir para que eu realize o que eu preciso realizar. Então é dessa forma que eu lido. Então eu sei que eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou realizando, e o medo está lá atrás. Eu sei que ele está lá atrás, mas ele não tem mais nenhum comando na minha vida. E eu acho isso muito interessante, porque você traz realmente essa conversa, faz isso se você tiver com medo de algo. Você fala, medo, eu sei que você está aqui, você está comigo, mas para essa nova escolha, para essa nova viagem, né, e você vai sentir como que você vai vai ter essa conversa, eu estarei no comando. Você vai estar ao meu lado, mas você não vai ter poder de decisão. Eu vou decidir, eu vou dirigir, eu estarei no comando. Ao meu lado estará a coragem, porque ela vai me incentivar. Ela estará me incentivando e me influenciando positivamente. Então eu faço isso, faz isso aí também, que eu tenho certeza que você vai começar a mudar a sua percepção com relação ao medo. Porque a gente também não pode ter medo do medo, porque isso vai criar resistência.
E a resistência não deixa com que você progrida na sua vida. Vão rir de mim? Eu tomei escolhas e eu vou iniciar novos projetos. Vão rir de mim? Sim. Se rirem, é porque eu fiz. Se eu tomar uma decisão e eu errar, ok, eu errei porque eu fiz. Se eu tiver sucesso, ok, eu tive sucesso porque eu fiz. Então a gente só vai saber do resultado de algo que é novo na nossa vida se a gente fizer. Só assim a gente vai saber qual que é o resultado. E esse resultado pode ser positivo, no sentido de que algo que a gente esperava, ou não. E se não for, a gente vai pegar ali o que for positivo daquele resultado que a gente teve e vai fazer de novo. Algo novo em direção ao que a gente almeja, ao que a gente escolhe na nossa vida. Foi assim que eu aprendi a lidar com o meu medo e que eu não permiti mais com que o medo dominasse a minha vida e as minhas escolhas. E aí é muito bom, porque você passa a realizar as suas experiências, a se expressar no mundo sem se importar. Porque isso também te ajuda, quando se você por acaso tem aí um receio do que vão pensar, sabe, esse medo? Ai, do que vão pensar se eu fizer algo, se eu vestir essa roupa. O que vão pensar de mim se eu vestir essa roupa? O que vão pensar de mim se eu falar assim? O que vão pensar de mim se a essa altura, com 35 anos, eu resolver mudar de profissão? O que vão pensar de mim? Não interessa, porque é a sua vida. Nós temos um tempo curto, se a gente parar para pensar, de vida aqui nessa terra. E essa vida é só minha. Então somente eu tenho direito de tomar as minhas decisões. Eu vou permitir que alguém opine de alguma forma na minha vida se eu escolher que essa pessoa tenha algum tipo de opinião com relação à minha vida. Se por acaso ela ali estiver inserida nos meus sonhos e nos meus objetivos, como é o caso, você é casada, por exemplo, eu sou, então é óbvio que a gente tem uns sonhos e objetivos em comum, né? Mas, no final, o martelo quem bate sou eu. O martelo quem bate é você, porque é a sua vida. Não permita que o medo domine a sua vida. Tira esse poder dele. Sabe que ele vai estar ali? Mas ele vai estar lá na coxia, ó, te vendo se apresentar. E você vai fazer um excelente espetáculo com a sua vida, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!